Abre a palavra do Senhor comigo, Gênesis, capítulo 50, no versículo 22. Gênesis 50, 22. Amém? Nós não somos, pelo menos eu e a bispa, nós não somos médico ou médicos, mas nós servimos ao médico dos médicos. Nem sou farmacêutico, mas quer um conselho já, como todos os anos? Vitamina C e D, ok? Tem supermercado aí que é muito barato. Zinco. Vamos enfrentar esse frio que vai chegar. Olha, vitamina C, D e zinco. Amém? Imunidade. Cuida do templo. Templo do Espírito Santo, somos nós. Gênesis 50, versículo. Qual que é o versículo, irmãos? 22, está ligado aí, né? Diz assim a palavra: José habitou no Egito, e ele a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Diga comigo, viveu 110 anos. José habitou no Egito e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Versículo 24, presta atenção, porque aqui Deus só fala com José. Deus libera uma palavra para José. Deus só mostra a José uma profecia. Diz assim, olha: disse José a seus irmãos: eu morro, eu vou morrer. Porém Deus certamente, olha o que ele diz: porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão, numa caixa, os ossos de José no Egito. Versículo 24, disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus mostra para José nos seus dias algo que nós vamos viver nos nossos dias, algo que a nossa geração está em sua expectativa para que viva nos seus dias. E se não for a nossa geração, a próxima, porque os dias estão a se findar nesta terra. É bíblico, Gênesis, Apocalipse já está a se cumprir todo ele. As profecias todas praticamente já se cumpriram. E nos seus dias José recebe esta visão de Deus: vou tirar vocês desta terra. Deus disse: vou tirar vocês dessa terra e vou levar vocês para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Para José, Deus não diz nada, mas José se apega a essa palavra: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Isso está a falar de arrebatamento, porque o Novo Testamento ele é revelado no Antigo, desde o Gênesis. Toda a nossa história, toda a história da humanidade já está revelada. Jesus está sendo revelado, aquele que viria está sendo revelado, e José se apega a essa palavra. Mas os dias correm na vida de José. José tinha 110 anos. José é aquele jovem que chegou ali no Egito e começou a sua história com 17 anos. José, o sonhador, que sonhou com vacas, que sonhou com espigas de milho, que sonhou e disse aos seus irmãos que eles iriam se dobrar, toda a sua família, diante
daquilo que Deus ia fazer na sua vida. José é o sonhador. Quem conhece a história de José, o governador? Nós vamos a falar desse José. José está com 110 anos. Agora, parece estranho José, que governou todo o Egito. José pede para que quando ele morresse, pegasse os seus ossos, colocasse numa caixa e fosse em direção à terra prometida. Quando você vai ler a história, você vai entender lá na frente que José pede que leve os seus ossos para a terra que manava leite e mel. José não queria ser enterrado no Egito. José não queria que os seus ossos estivessem no Egito. José queria sair dali, mesmo depois de morto. José fez a história no Egito. José dominou, José governou o Egito, mas o Egito não governou José. O Egito não dominou José. José fez a história com Deus no Egito. E José poderia, no seu direito, porque ele era governador, ele poderia falar: não, vamos construir aqui um monumento em que os meus ossos fiquem aqui, para que todos, quando passarem por aqui, vejam a minha obra no Egito. Porque José queria ir para uma terra que indicava uma terra santa, que Deus já havia dado aos seus filhos por herança, a terra que manava leite e mel. Também somos nós. Nós estamos a fazer com que nesses dias, no nosso tempo, Deus seja mencionado, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, que as suas obras, que são eternas, continuem. Agora a história está nas nossas mãos. Deus está a escrever a sua história através de nós, através da nossa vida, com o nosso chamado. Quando nós nos posicionamos e entendemos quem é o nosso Senhor, quem nós somos, agora a história está a acontecer através de nós, da sua igreja. Mas o nosso destino não é aqui, nosso lugar não é aqui. José passou pelo Egito, nós também estamos a passar por esta terra, porque o nosso lugar é na eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus quer fazer a sua história através de nós. Quem vai corresponder o que Deus está pedindo esses dias a você, a igreja, no corpo da igreja, ou um membro deste corpo? Quem vai corresponder? Quem não vai ser negligente com aquilo que Deus está a revelar, com aquilo que Deus está a pedir à sua igreja nesses dias? Diga aleluia, diga glória a Deus. Amém, meu irmão. E José vai morrer. Se você soubesse que você ia partir hoje, qual seria o seu último pedido? José chamou a sua família e disse: olha, eu só quero uma coisa. Quando eu morrer, pega os meus ossos, põe numa caixa e leva. Tira do Egito. Se você soubesse que você ia partir, o que você pediria hoje ao Senhor? Eu ia pedir ao Senhor: Senhor, que eu emagreça 10 quilos. Eu preciso de emagrecer 10 quilos. Mas isso eu tenho que fazer fechando a boquinha. Fala para o seu irmão: o que você pediria hoje ao Senhor? O que você pediria hoje ao Senhor? Sabe, irmãos, muitas pessoas que estão no leito de um hospital, que estão debaixo de uma sentença, de um diagnóstico, em que os médicos, a junta médica já disse: olha, não passa de uma semana, não passa de um mês, ou não passa de hoje. Elas têm as suas últimas palavras. Homens e mulheres que estão nas penitenciárias, ou que estão no corredor da morte, como nós temos nos Estados Unidos e em outras nações, eles têm o direito de pedir e de fazer um último pedido. José pediu para que os seus ossos fossem postos numa caixa e eles levassem em direção à terra. A terra que jurou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas vamos voltar um pouco lá atrás. Vamos resumir e concluir um pouco da história de José. Quem me dá aí 10 minutos, diga aleluia.
Vamos resumir e concluir um pouco da história de José. José era filho de Jacó com Raquel. Raquel era estéril e Raquel, ela um dia disse: dá-me filho, senão eu morro. Então nasceu José. José nasceu, José foi crescendo, José cresceu. E José, com 17 anos, teve o sonho. José sonhou, nós já falamos sobre isso. Os irmãos de José, ao ouvir o sonho, invejaram José e começaram a perseguir José. Nós conhecemos a história. José passou a ser perseguido pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. 11 irmãos que José tinha, começou a perseguir José. A inveja começou porque um jovem de 17 anos começou a contar os seus sonhos. E hoje você e eu, nós precisamos entender esse contexto, porque nada muda. Existem sonhos que você só tem que partilhar com a sua esposa, com o seu marido. E se calhar com os filhos, depende do sonho. Tem muita gente que sonha e abre a sua boca para pessoas que já não sonham mais. E pessoas que não sonham, pessoas frustradas, pessoas que estão enquadradas nesses aspectos, são pessoas que por muitas vezes, algumas delas querem matar os seus sonhos. Elas vão fazer de tudo para matar o seu sonho, destruir o que você sonha. E José falou para os seus irmãos. José tinha 17 anos, não tinha maturidade. E os irmãos de José começaram a invejá-lo, começaram a perseguir. Os sonhos eram grandiosos, os sonhos que Deus deu a José em sonhos. Os sonhos eram tremendos, porque grandes sonhos despertam grandes inimigos. Cuidado para quem você abre o seu coração, cuidado para quem você partilha o que Deus revelou a você, o que Deus mostrou a você, o que Deus já confirmou a si e a sua família. Quando nós temos sonhos, nós temos que guardar o nosso coração e esperar com paciência e lutar por eles em silêncio aqui, na horizontal, mas na vertical, no Senhor. Eu avanço em crer, em orar, em esperar. Fala para o irmão do lado, diga: meu irmão, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Nem toda a gente está preparada para ouvir o que Deus está a falar com você. Nem toda a gente vai com você até o fim. Guarda os segredos de Deus no seu coração. E aí nós conhecemos a história. José continua ali, junto com seus irmãos. Mas em dado dia, eles resolvem vender José. E antes de vender José, José vai para uma cisterna. Mas o plano maligno, diabólico, já estava construído na mente daqueles irmãos. Jogaram José na cisterna, tiraram a túnica de várias cores que o seu pai havia lhe dado. Tentaram roubar a identidade de José, mas José na cisterna ficou firme. Depois eles pegaram José na cisterna e falaram: vamos vender aos midianitas que estão a passar aqui. Eles compram, e José vai ser vendido agora e vai como escravo. E eles venderam José. José foi vendido, com 17 anos. Foi vendido como escravo. Aquele que tinha uma túnica agora está indo, se calhar, conjecturando, ele deveria estar indo em cima de uma carroça, com as suas mãos amarradas, com os seus pés amarrados como escravo, sem direito de falar, ou em cima de um cavalo ou de um boi, mas foi levado como escravo. Queriam matar, mas um dos irmãos falou: não põe a mão, não mata.
E nós ficamos a pensar que quando José estava indo em cima de um boi, ou de uma carroça, de um cavalo, levado como escravo, amarrado pelas mãos, pelas pernas para não fugir, com 17 anos, um jovem, talvez os seus irmãos começaram a olhar aquela cena e disseram: lá vai ele, esse não dá mais trabalho, já vai o sonhador. É o fim da vida dele. Para onde que ele vai? É o fim da história de José. Mas Deus lá de cima, levante as suas mãos, diga comigo, diga: mas Deus lá do alto disse: não é o fim, é o início de tudo que o Senhor vai fazer na vida de José no Egito. Ele vai como escravo, mas vocês não sabem o futuro de José. Meu irmão, talvez você está a andar assim, debaixo de uma sentença, debaixo de uma palavra. Talvez roubaram os seus sonhos, ou você abriu a sua boca e você não está a viver aquilo que você desejava, aquilo que você planeou, aquilo que você sonhou. Mas para o mundo, para aqueles que te invejaram, começaram a te perseguir, ou te venderam, te traíram. Talvez você está aqui hoje na casa do Senhor, ouvir essa palavra. Talvez essas vozes estão a dizer para você: você não vai alcançar, não tem mais jeito, você não vai conseguir, daqui você não passa. Para o homem, essa é a palavra, mas a palavra de Deus para você é apenas o início de uma grande trajetória de vitória, de milagre, de conquista, de governo para a glória do Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? E José foi, não abriu a sua boca. E a palavra do Senhor diz que agora ele vai chegar aonde? Na casa daquele que o comprou. Ele vai chegar na casa de Potifar. Acima de Potifar só existia o faraó. Potifar é um título que é dado e foi dado ao general dos exércitos de Faraó. E ele vai para a casa de Potifar. Estando ali na casa de Potifar, Deus começa uma história na vida de José. Para Deus começar uma história na sua vida, que é o sonho de Deus para você, ou que é o seu sonho em Deus, para você e para a sua família, muitas pessoas vão ter que sair da sua vida. Algumas pessoas vão ter que sair da sua vida. Eu não sei como está o seu ciclo de amizade, mas todos nós temos alguém em nossa volta, na roda, que não sonha como você sonha, que não tem a mesma fé que você professa, que não ama como você ama, que não enxerga as coisas como você enxerga. Tem pessoas que estão à nossa roda que querem o nosso mal, esta é a verdade. Então algumas pessoas vão ter que sair, vão ter que ficar para trás, para que você vá em direção ao seu propósito. Não traga de volta aquele que o Senhor já tirou da sua vida. Não insista e não segure a porta que Deus está a derrubar na sua vida. Entenda, compreenda, ame, mas avance com aqueles que sonham com você. Avance com aqueles que pensam como você. Ande com aqueles que creem em Cristo Jesus. Ande com aqueles que vão acrescentar na sua vida. Amigo é aquele que te exorta em amor e é aquele que te empurra todos os dias para mais perto de Deus. Quem te vê sofrendo às vezes e não estende a mão, esse não é seu amigo. Pode ser colega, mas amigo não é. E o nosso maior amigo chama-se Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Tem até aquela canção: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Quem conhece a canção? Alguns, quem conhece? Depois você põe no YouTube que você vai ouvir. E José está ali agora. Presta atenção, José está na casa de Potifar. Depois de Faraó, Potifar era o segundo. E na casa de Potifar, nós conhecemos a história. José começa a governar a casa de Potifar. E Potifar tinha uma esposa. Nós conhecemos a história, a esposa de Potifar
queria José de qualquer jeito. A esposa de Potifar queria ter um caso com José. E nós conhecemos a história. José corre para todos os lados. José vai para um lado, vai para o outro, e ela está atrás. José vai para o jardim, ela está atrás. Fala para o seu irmão, quando vier a tentação, quando vier a distração, porque a mulher de Potifar era uma distração na vida de José. Foi levantada para distrair José, pelo inferno, para distrair o propósito que Deus tinha para José. Mas a palavra diz que José, ele mantém a sua firmeza e convicção. José mantém a sua integridade. José foge daquela mulher. E olha que a Bíblia diz que José era um homem próspero. Tudo que José metia a mão, prosperava. José ia fazer um projeto, metia a mão para aquele projeto, prosperava. Tudo que José metia a mão, prosperava. Fala para o seu irmão, tudo que José metia a mão, prosperava. Eu acredito que muitas mães aqui queriam ter um filho como José, íntegro, fugindo da mulher de Potifar, até que chegou um dia que ele foi cercado, encurralado. E quando ele disse não e saiu correndo, aquela mulher fez um escândalo, começou a espernear dentro da casa, chamando a atenção de todos que trabalhavam ali, e principalmente de Potifar. Só que Potifar, irmãos, Potifar viajava muito, era um homem de guerra, homem de batalha, estava sempre a viajar, sempre a viajar. Com certeza Potifar conhecia o caráter daquela mulher, mas José já governava a casa de Potifar, e Potifar também conhecia o caráter de José. Potifar tinha autoridade para meter a mão e matar José na hora. Mas Potifar não faz isso. Potifar pega José, falou: você vai agora para o calabouço, você vai para a cadeia. E José é transferido da casa de Potifar, governando a casa de Potifar. A casa de Potifar estava prosperando, fugiu da tentação, não cedeu, não pecou, manteve o seu caráter, a sua integridade, e foi preso. E alguns podiam dizer: agora não tem mais jeito. Mas ele estava em direção ao cumprimento do seu propósito, porque naqueles dias no Egito, o calabouço ficava exatamente no andar de baixo do palácio. José já estava no palácio, só que ele estava no andar de baixo. Tem muita gente aqui que já está no palácio, que já está no lugar do milagre, só que está no andar de baixo, mas vai subir, porque Deus vai pôr uma escada e você vai subir. Deus vai gerar uma oportunidade e você vai subir para o palácio, para o lugar de honra, de governo que Deus tem para você. Deixa eu te alertar, deixa eu te lembrar algo. O que estava em José era de José. Ele já era governador desde os 17 anos, mas ele estava no processo, sendo aprimorado, aperfeiçoado, para chegar no lugar de governo. Você e eu, nós já temos aquilo que vem antes de nós nascermos, antes do Senhor nos fazer existir. Nós temos um chamado, e ninguém tira aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos incumbiu para fazer, aquilo que é nosso, está dentro de nós. E por que às vezes você está perdido, está sem direção? Por que você não está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer? Talvez pararam você, talvez uma palavra parou você. Eu não sei o que aconteceu, que roubou ou matou o sonho que você já sonhou um dia e não aconteceu, porque talvez uma palavra, se calhar uma pessoa, se calhar foi uma afronta, se calhar foi uma inveja, e você está parado, você não sonha mais. E o homem deixa de viver quando ele não sonha. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus. Você precisa voltar a sonhar, porque o tema da palavra é: o sonho não morreu.
Fala por mão do lado, diga: o sonho não morreu. Ele está a passar por processos. E se você desistir, você não vai viver o que Deus prometeu, ou o que você sonhou. Então você tem que avançar. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Tudo que veio contra você, tudo que está a paralisar o teu sonho, tudo que roubou o teu sonho, tudo que está a engessar o teu sonho, tudo que você não consegue, você luta, você avança, você tenta, mas por vezes você está cercado de pessoas negativas, mal intencionadas, pessoas que querem matar e roubar os seus sonhos. Mas em nome de Jesus, ainda neste ano de 2023, eu vou profetizar sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Ainda neste ano de 2023, hoje você vai romper em nome de Jesus. Dentro de ti você vai romper com aquilo que está a paralisar você, para que até o dia 31 deste ano de 2023 a dupla honra venha consumir o tempo de dor, o tempo de escassez, o tempo que te paralisou. Em nome de Jesus, Deus tem um tempo em que você vai cantar e sonhar novamente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não pare nos processos. Aqueles irmãos estavam a achar que José estava morto, mas eles não sabiam que ele estava a cooperar para o propósito na vida de José. Tempos de crise, tempos de perseguições, olhe com os olhos de Deus. Todos os homens na Bíblia, todos os profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido, foi caluniado, foi injustiçado. Daniel foi um, Abraão foi outro, Davi nem se fala, Josué não teve descanso no seu ministério. E eu quero te perguntar agora, não precisa responder: o que foi que parou você? José agora está no calabouço, no andar de baixo, no andar de cima está o seu lugar. Tem muita gente aqui perto de pôr a mão no milagre, mas falta um posicionamento em voltar a crer, em liberar a fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Volte a sonhar, meu irmão. Falta muito pouco para você pôr a mão no milagre. Não pare diante das injúrias, porque nós teremos. Grandes sonhos despertam grandes inimigos que estavam em oculto. Mas o meu Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para te fazer subir algumas escadas, alguns degraus, e tomar posse do lugar de honra que Deus tem para você, em nome de Jesus. E aí nós temos a história. O padeiro estava lá com José, o padeiro morreu, estava lá o copeiro. Depois de 2 anos, fala para o seu irmão, depois de 2 anos, José estava na cadeia. E nesses 2 anos, tudo que José fazia na cadeia prosperava. Não tem jeito. Ele nasceu para ser governador. Ele aprendeu a governar e fez com que a casa de Potifar prosperasse. No lugar onde tinha muita riqueza, agora ele está no lugar da escassez. Como que ele iria assumir o governo se ele não aprendesse a governar a fartura da casa de Potifar e a escassez da cadeia, do calabouço? Porque viriam 7 anos de crise, de fome. Então Deus estava a preparar José. Meu irmão, Deus está a preparar você. Não sei se eu tenho que abrir a sua cabecinha, em nome de Jesus, com todo respeito. A vontade que dá é essa, abrir a sua cabecinha e falar: ei, acorda. Quanto tempo você vai perder no tempo de Deus, que Deus já acionou na sua vida, para que você viva as respostas que vêm do céu, os milagres e as promessas para se cumprir na sua vida? O que está dentro de você foi Deus quem plantou, ninguém tira, a não ser você. Faraó sonhou, e o copeiro já estava lá fora. Ninguém conseguia. Aí o copeiro disse: Faraó, tem um lá na cadeia,
Está aqui embaixo. Ele nem sabe onde ele está. Ele já está no palácio. O faraó, ele vai falar tudo. Ele vai interpretar, ele vai... Chama José. Fala para o seu irmão, Deus está chamando você hoje. Mas com essa fé aí, eu não sei se você tem que mergulhar na palavra mesmo. Não seja um crente camaleão. Não absorve aquele tempo que está lá fora, não. Aqui é outra atmosfera, aqui é a glória de Deus. Aqui é o céu que desceu nesse lugar que está aqui. Aqui é a casa dele, não é um ambiente natural. Não é um ambiente natural. Você tem que comer a palavra, segurar a palavra. Então diga para o seu irmão, diga: meu irmão, Deus está chamando você hoje. Você vai ouvir e vai obedecer a voz do Senhor, sim ou não? Quem não quer ficar paralisado no meio do processo? Se você foi paralisado, você vai ouvir hoje. Deus está falando: saia daí, saia daí, saia daí, porque tem muita coisa para você conquistar que eu já liberei ao teu respeito, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Saia daí, saia, saia. Nós não vemos em um momento José murmurando, José reclamando, José falando qualquer coisa ao contrário. José estava firme. Tem muita gente que reclama, murmura, transfere as frustrações para Deus. Deus não tem nada com isso. Pelo contrário, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, em que todos nós já temos o sim e o amém para aquilo que é nosso. E a murmuração, meu irmão, isso cansa. Está tudo ruim, sempre está tudo ruim. Diga para o seu irmão: está uma maravilha quando se vive o propósito de Deus. Vamos ficar de pé, vou encerrar, por favor. Queria chamar aqui os músicos. Chama José. Fala para o seu irmão: José subiu as escadas. José está diante de Faraó. Sabe o que te segura muitas vezes de viver e de testemunhar das conquistas que Deus tem para você? É porque você está diante de Faraó. Você está diante dos problemas e você não quer resolver. O Deus que chama, o Deus que prova e aprova, quando nós nos posicionamos em não parar em crer, sem duvidar e avançamos, é o mesmo Deus que exalta e honra. Chegou o dia de José ser exaltado, e em nome de Jesus, este é o ano da dupla honra na sua vida. Deus vai exaltar você se você não se acovardar. Você crê na palavra? Sim ou não? E Faraó disse: diante de tudo isso, José, abaixo de mim só vai ter você agora. José, você agora é governador. E quando você vai estudar a história, naqueles dias o Egito ele tinha 70 pirâmides. Existem 70 pirâmides no Egito. E todos que morriam, os faraós, os sátrapas e os presidentes, eles tinham uma cova, um sarcófago para eles. Todos eles. E quando você estuda a história, você vai descobrir que não existia sarcófago, não existia túmulo para governador. Faraó criou um cargo que não existia nos seus dias para José assumir. Você sabe o que é que Deus está falando para você e para mim? Se for preciso, Ele vai criar algo novo que você nunca experimentou para te exaltar. Não para a sua vaidade, porque ninguém que tem vaidade, eu creio, mas para que o nome dele seja exaltado, para que todos saibam que ali Deus agiu na sua vida. Se for preciso, Deus vai criar situações novas esta semana, para que você, na sua fé, tome posse e saiba que é para você
Se for preciso, Deus vai gerar oportunidades essa semana, e você tem que estar ligado, porque Deus gera oportunidades para aqueles que o amam, para aqueles que servem a Ele, para aqueles que estão firmes no propósito, cumprindo o propósito, e não desiste, não retrocede. Se for preciso, Deus cria um cargo novo para você. Para encerrar, por que José não queria que os seus ossos estivessem ali no Egito, nas pirâmides, fosse enterrado ali? Para que ninguém lembrasse do nome dele, mas para que todos soubessem que Deus agiu ali, através dele. Esse é o ponto crucial do Evangelho. Tudo que Deus faz na nossa vida não é para o nosso nome e glória, porque nós não temos glória alguma. Deus não divide glória com homens. Tudo que Deus faz através de nós, da sua igreja, é para que o nome dele seja exaltado, glorificado, perpetuado. Deus de eternidade em eternidade, Deus de poder, dizia Davi, Deus de majestade, Deus poderoso, Deus que é chefe sobre tudo e sobre todos, Deus de eternidade em eternidade. É para que o nome do Senhor seja exaltado. Por isso que não existe vida feliz e próspera desassociada do Senhor. A maior prosperidade, a maior alegria, a maior felicidade de um cristão é cumprir o seu propósito. Então diga para o seu irmão: o que é para você fazer no Senhor, faça. José foi exaltado. Deus vai nos exaltar nesses dias. Até o que era para dar errado vai dar certo na presença do Senhor. Deus vai fortalecer você nessa caminhada. Nunca faltará força, poder de Deus, unção e graça e misericórdia sobre nós. Levante as suas mãos em nome de Jesus.